somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos a essa análise aprofundada. Hoje, o nosso papo é sobre o agronegócio brasileiro. Gigante, né? Uma potência global. Mas agora está de olho numa oportunidade bilionária. Só que tem um desafio técnico aí no meio. O mercado de crédito de carbono. As fontes que a gente analisou mostram um potencial de receita, assim, enorme. Mas indicam também um gargalo bem claro. Falta dado, falta metodologia de medição de carbono que funcione aqui, na nossa realidade tropical. E a nossa missão aqui é entender por que essa adaptação das métricas, essa tal tropicalização é tão fundamental para o Brasil conseguir capitalizar esses ativos ambientais. E, claro, qual o impacto disso para o setor e para as metas globais de clima. Ok, vamos desempacotar isso. O ponto de partida, então, parece ser esse. As réguas internacionais que usam lá fora não medem direito o que acontece aqui, certo? Exatamente. Esse é o problema central, que as fontes mais batem na tecla. As métricas de carbono, muitas vezes foram pensadas para climas temperados, né? E aí o que acontece? Elas acabam subestimando o quanto a nossa agricultura consegue sequestrar carbono. E, por outro lado, podem até inflar as estimativas de emissão do nosso agro. E essa diferença de resultado, ela é pequena ou estão falando de algo que, muda o jogo? Não, é bem significativo. O que é fascinante aqui é justamente essa discrepância. O Eduardo Bastos, que tem ligação com a ABAG e a USP, ele dá um exemplo bom. Ele mostra que enquanto uns dados de fora podem pintar um quadro de emissão alta, os estudos feitos aqui, tipo o projeto Procarbono, mostram outra coisa. Práticas super comuns aqui no Brasil. O plantio direto, por exemplo, aquele que não revira o solo, sabe? Sei. Que planta em cima da palha. Isso, ele pode reduzir drasticamente as emissões. E não é só papo não, tem um potencial financeiro ali, algo em torno de até $12,50 por hectare, só por medir certo. 12,50 por hectare. Nossa, se a gente multiplica isso pela área toda do agro brasileiro, o número fica gigante. Mostra bem quanto valor pode estar, assim, sendo perdido só por causa de uma medição que não encaixa. Né? Precisamente. E aí a gente conecta isso com o tamanho da oportunidade. O mercado global de carbono, olha, as fontes falam em cerca de $1 trilhão. É muita coisa. E é nesse cenário que o Rodrigo Justus de Brito, lá da CNA, argumenta que a crise climática, apesar de ser um problemão, ela também é uma chance sem precedentes para o Brasil transformar esse capital natural em valor econômico real. Entendi. Então, se o problema é a métrica e a oportunidade é trilionária, qual a solução que as fontes apontam? Imagino que aí entra a tal da tropicalização, né? Exato. Se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, a solução, que parece ser consenso entre os especialistas, é essa. Precisamos urgentemente dessa tropicalização do mercado de carbono. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa validar cientificamente os nossos dados, os dados brasileiros, publicar isso em revista internacional importante e também desenvolver plataformas de MRV, monitoramento, registro, verificação, que sejam adaptadas para cá. A Embrapa, por exemplo, já está trabalhando numa plataforma própria. É esse o caminho para a gente conseguir transformar o potencial ambiental que o Brasil tem em ativo certificado, sabe? Reconhecido lá fora. Faz todo sentido. Mas essa validação internacional, criar sistemas próprios, isso não tem um risco, da gente criar um padrão Brasil que talvez demore para ser aceito ou que gere alguma desconfiança no mercado internacional? Olha, é uma preocupação válida, sim. E por isso mesmo, o processo tem que ser muito rigoroso cientificamente e transparente, para construir essa confiança lá fora. A ideia não é criar um padrão, digamos, mais fácil, mas sim um padrão mais preciso para as nossas condições, para as condições tropicais. Entender essa dinâmica toda é crucial. Acompanhar como um setor tão vital para a nossa economia está buscando alinhar a produção com a sustentabilidade e como essa adaptação dos padrões globais à nossa realidade é a chave, não só para destravar valor econômico, mas para ajudar de verdade no combate à mudança climática. Faz sentido. Precisão e reconhecimento internacional têm que andar juntos, então. Sim.
E isso levanta uma questão importante para a gente pensar um pouco mais a fundo, né? Além dessa adaptação das métricas de carbono, que outras coisas, que outras inovações ou características que são só nossas da agricultura tropical brasileira, talvez ligadas à biodiversidade, ao uso da água, sistemas integrados, que outras coisas poderiam ser mais bem reconhecidas? Ou que talvez precisem dessa validação nos debates globais sobre sustentabilidade. Fica aí a reflexão. Uma excelente provocação, sem dúvida, para a gente continuar pensando. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.